A luz suave da tarde filtrava-se pelas janelas da sala, enquanto as sombras dançavam nas paredes. O projeto de escola do meu sobrinho estava se aproximando e ele precisava de ajuda. A ideia de colaborar me parecia uma boa maneira de desviar a atenção das tensões em casa. O casamento, que antes era um porto seguro, agora era um mar revolto. As conversas tornaram-se escassas e as pequenas discussões, frequentes. Decidi que, ao menos por algumas horas, poderia esquecer a crise. Ele chegou com uma pilha de livros e papéis, seus olhos brilhando com expectativa. O tema do trabalho era sobre a história do porto e suas tradições. Enquanto organizávamos as informações, a familiaridade entre nós começou a se transformar em algo mais. As risadas que compartilhávamos eram um alívio para mim, uma fuga temporária da realidade. No entanto, à medida que os minutos se transformavam em horas, percebi que ele estava nervoso. Uma insegurança pairava no ar. Tia, você acha que vou conseguir fazer isso direito? A pergunta dele não era apenas sobre o projeto, havia um subtexto que me tocou profundamente. Respondi com encorajamento, mas a verdade é que eu também me sentia perdida em minha própria vida. Enquanto revisávamos os tópicos do trabalho, encontrei um antigo diário escondido entre os livros na estante. Folheei as páginas amareladas e fui transportada para momentos da minha juventude, sonhos, esperanças e promessas feitas a mim mesma. A nostalgia me envolveu como um abraço apertado e reconfortante. Mas também trouxe à tona as escolhas feitas ao longo dos anos. Você está bem? Perguntou ele ao notar meu silêncio prolongado. Era uma pergunta simples, mas carregava um peso imenso. Olhei nos olhos dele e vi uma mistura de preocupação e curiosidade. Sim, só pensando no passado, respondi evasivamente. A conversa fluiu naturalmente após isso, mas havia algo mais profundo ali, uma conexão que eu não esperava sentir com ele. A tensão crescente entre nós tornou-se palpável quando ele se aproximou para pegar um livro na prateleira acima da minha cabeça. Nossos olhares se cruzaram por um instante que pareceu durar uma eternidade. Então, ele disse: Tia, eu admiro muito você. Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma melodia familiar, mas perturbadora ao mesmo tempo. O tempo passou rapidamente enquanto trabalhávamos juntos, mas a atmosfera mudou quando ele revelou suas inseguranças sobre o futuro. Às vezes sinto que não sou bom o suficiente. Nesse momento vulnerável dele, algo dentro de mim despertou uma empatia profunda. Não sabia como responder adequadamente, tudo o que conseguia pensar era na fragilidade daquela conexão recém-descoberta. O peso das minhas próprias incertezas me sufocava lentamente enquanto tentava manter a compostura. A luz do dia começou a desaparecer quando finalmente terminamos o projeto. Ele sorriu para mim com satisfação e alívio visíveis no rosto jovem. Mas antes de nos despedirmos naquela noite, houve um instante decisivo, nossos olhares se encontraram novamente e senti uma onda de emoções conflitantes. O telefone tocou na cozinha ao fundo, era meu marido voltando para casa mais cedo do trabalho. O som interrompeu aquele momento tenso entre nós e trouxe à tona a realidade da minha vida cotidiana novamente. Fiquei dividida entre dois mundos, o conforto familiar que conhecia e essa nova conexão inesperada com meu sobrinho que prometia algo diferente. A decisão estava começando a tomar forma em minha mente, mas quais seriam as consequências? O telefone parou de tocar, mas a tensão no ar não diminuiu. Meu sobrinho olhou para mim com uma mistura de expectativa e insegurança. Estávamos sentados à mesa da cozinha, os papéis do projeto espalhados entre nós. A luz suave da tarde entrava pela janela, mas a escuridão das minhas dúvidas parecia mais opressora. Você acha que estamos fazendo isso certo? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão envolvida em meus próprios sentimentos que não havia considerado como ele se sentia. Estamos apenas tentando ajudar um ao outro, respondi, tentando manter a voz firme. Mas a verdade era que cada momento que passávamos juntos tornava-se mais intenso e complicado. Enquanto revisávamos os detalhes do projeto,
percebi como sua presença me afetava. O jeito que ele falava, a forma como seus olhos brilhavam quando discutíamos ideias, tudo isso despertava algo em mim que eu não sabia que ainda existia. Era como se estivéssemos criando um mundo só nosso, longe das obrigações e das frustrações do cotidiano. No entanto, a realidade sempre voltava com força total. O barulho da chave na porta anunciava meu marido chegando em casa. O coração acelerou, um momento fugaz de conexão que compartilhamos logo se dissiparia na rotina familiar. Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou enquanto entrava na cozinha. Eu forcei um sorriso, tentando esconder o turbilhão de emoções dentro de mim. Normal, respondi rapidamente, sem saber como explicar o que realmente estava acontecendo entre mim e meu sobrinho. O jantar foi uma tentativa de normalidade, mas as palavras pareciam pesadas na minha boca. Meu marido falava sobre seu dia no trabalho e eu ouvia sem realmente ouvir. Minha mente vagava para o projeto inacabado e as novas emoções que surgiam a cada encontro. Naquela noite, enquanto ajudava meu sobrinho a finalizar o trabalho, ele me olhou nos olhos com uma intensidade desconcertante. Eu sinto algo diferente entre nós, disse ele hesitante. Aquela confissão ecoou em minha mente como um chamado irresistível. E então aconteceu, nós nos beijamos. Um momento fugaz, mas carregado de significado e confusão. Assim que nossos lábios se tocaram, percebi que havia cruzado uma linha invisível entre o certo e o errado. O beijo foi interrompido por um barulho vindo da sala, o meu marido estava se aproximando novamente. O pânico tomou conta de mim enquanto empurrava meu sobrinho para longe e tentava agir naturalmente. Desculpe, murmurei enquanto tentava recompor meus pensamentos confusos. Ele apenas assentiu, seus olhos cheios de perguntas não feitas. A noite seguiu em silêncio tenso após aquele incidente. Dormi mal, atormentada pela culpa e pela atração crescente que não conseguia ignorar. No dia seguinte, um evento familiar trouxe todos juntos novamente, uma reunião em casa dos meus pais para comemorar um aniversário importante. As conversas eram alegres, mas eu mal conseguia concentrar-me nas risadas ao meu redor, minha mente estava presa no beijo inesperado e nas suas repercussões. Enquanto observava meu sobrinho interagir com os outros familiares, percebi algo mais profundo. Havia um segredo escondido sob sua superfície calma, algo ligado ao passado dele que poderia mudar tudo entre nós. A ideia de revelações inesperadas pairou no ar enquanto eu tentava encontrar clareza em meio ao caos emocional que se instalara na minha vida. A manhã seguinte chegou com um peso que parecia insuportável. A luz filtrava-se pelas cortinas, revelando os contornos dos móveis na sala. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, a imagem do beijo ainda queimava na memória. Nossos lábios se encontraram em um momento de confissão e vulnerabilidade, e agora a culpa me acompanhava como uma sombra. O dia estava agitado, com o Festival de São João se aproximando. As ruas do porto começavam a se encher de preparativos, mas eu mal conseguia prestar atenção. O pensamento do meu marido, que ultimamente parecia mais presente e atencioso, me atormentava. Ele não sabia de nada, mas a cada gesto carinhoso dele, a culpa aumentava. O sobrinho aparecia em minha mente frequentemente. A conexão que desenvolvemos durante os dias de trabalho juntos era intensa e confusa. Ele compartilhava suas inseguranças e eu as minhas, era um espaço seguro que agora parecia ameaçado pela realidade da minha vida conjugal. Naquela tarde, enquanto organizávamos os materiais para o projeto escolar dele, ele perguntou sobre o festival. Você vai ao São João este ano? Sua voz tinha um tom curioso, quase esperançoso. Eu hesitei antes de responder. Não sei. Talvez murmurei, evitando seu olhar. Ele sorriu levemente, mas havia uma tristeza em seus olhos que não passava despercebida por mim. O desejo de confortá-lo cresceu dentro de mim, queria ser a tia que sempre o apoiou. Mas havia uma linha tênue entre apoio e algo mais profundo.
Enquanto conversávamos sobre o festival e as tradições locais, percebi que ele estava mais próximo fisicamente do que antes. A tensão no ar era palpável. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, meu coração acelerava. Era como se estivéssemos em um espaço à parte do mundo real. No entanto, a realidade não tardou a invadir nosso pequeno universo. Meu marido chegou mais cedo em casa naquela noite, o som da chave na porta ecoou como um alarme em minha mente. Ele entrou com um sorriso no rosto e trouxe flores, algo tão simples e comum entre nós antes da crise. Olha o que eu trouxe, disse ele ao me encontrar na sala com o sobrinho. As flores eram lindas, mas pareciam um lembrete cruel da vida normal que tentávamos manter enquanto tudo mudava ao nosso redor. O sobrinho olhou para mim com uma expressão indecifrável. Vou dar uma saída, ele disse rapidamente antes de se retirar para o quarto. A presença do meu marido tornou tudo mais complicado. Ele começou a falar sobre os planos para o festival e como poderíamos aproveitar juntos as festividades. A ideia de participar disso enquanto escondia meus sentimentos me deixou inquieta. Naquela noite, depois que meu marido foi dormir, sentei-me à beira da cama pensando nas escolhas feitas até ali. Uma mensagem inesperada surgiu no meu celular, uma foto enviada por um amigo em comum revelando algo sobre meu sobrinho que eu não sabia. A curiosidade tomou conta de mim e precisava saber mais sobre isso antes de tomar qualquer decisão sobre minha vida emocional turbulenta. No fundo da minha mente, uma pergunta persistia: até onde essa situação poderia me levar? As respostas pareciam distantes enquanto eu lutava para entender meus próprios sentimentos confusos diante das revelações à espreita na escuridão da noite portuense. A noite estava envolta em um silêncio pesado, e a luz da lua filtrava-se pelas cortinas. O calor do momento ainda pulsava em mim, mas a realidade não tardou a se impor. Passamos a noite juntos, e agora cada segundo parecia uma eternidade de incertezas. A intimidade que compartilhamos não era apenas física, havia algo mais profundo, um laço que eu nunca imaginei que poderia se formar. Enquanto ele dormia ao meu lado, um turbilhão de pensamentos invadia minha mente. O que isso significava para nós? Para mim? A traição à confiança do meu marido pesava como uma âncora. As memórias dos dias felizes que vivemos juntos surgiram como fantasmas, sussurrando dúvidas e arrependimentos. Levantei-me com cuidado para não o acordar. A cidade ainda estava mergulhada na escuridão, mas os primeiros sinais da manhã começavam a aparecer. As ruas do porto estavam prestes a despertar, e eu me perguntava se conseguiria enfrentar o novo dia com essa nova realidade em meu coração. Olhei pela janela e vi as luzes das casas começando a acender-se uma a uma. Um novo dia trazia novas decisões, mas também mais confusão. A proposta de trabalho que recebi na semana anterior ressoou em minha mente como um chamado distante. Era uma oportunidade de mudança, mas seria eu capaz de deixá-lo para trás? A porta do quarto rangeu levemente quando me aproximei para observar melhor o rosto dele enquanto dormia. Havia uma paz ali que contrastava com o turbilhão dentro de mim. Eu queria acreditar que poderíamos encontrar um caminho juntos, mas o peso das minhas obrigações me puxava de volta à realidade. Quando ele acordou, nossos olhares se encontraram por um instante que pareceu durar uma eternidade. Você está bem? Ele perguntou suavemente, como se soubesse da batalha interna pela qual eu passava. Estou, respondi, tentando manter a voz firme, embora as palavras soassem vazias aos meus próprios ouvidos. Decidimos tomar café da manhã juntos, e cada garfada parecia pesada com o sabor das escolhas não ditas. Ele falou sobre seus planos futuros e sonhos, e suas palavras eram cheias de esperança e entusiasmo. No entanto, quanto mais ele falava, mais eu sentia a distância crescendo entre nós. Um desentendimento surgiu rapidamente quando mencionei casualmente um compromisso familiar que teria mais tarde naquela semana. Ele franziu a testa e sua expressão mudou drasticamente. Você vai vê-lo novamente? O tom de sua voz carregava uma mistura de ciúmes e insegurança. É só um compromisso, tentei explicar,
mas as palavras saíram sem convicção. O clima entre nós esfriou instantaneamente. Enquanto tentávamos retomar a leveza da conversa anterior, percebi que essa relação secreta estava se tornando cada vez mais complicada e insustentável. Naquele momento decisivo, meu telefone vibrou na mesa ao lado. Era uma mensagem do meu marido perguntando onde eu estava e quando voltaria para casa. O coração disparou no peito ao ler aquelas palavras simples que carregavam tanto peso. Eu sabia que precisava decidir rapidamente, seguir adiante com essa nova vida ou voltar ao conforto do conhecido. As consequências de qualquer escolha pareciam esmagadoras enquanto observava seu olhar ansioso à minha frente. E assim, naquele instante tenso entre nós dois e o mundo lá fora, percebi que nenhum caminho seria fácil, todos estavam repletos de incertezas e riscos imensos que poderiam mudar nossas vidas para sempre. A atmosfera do Festival de São João estava carregada de risos e música, mas dentro de mim, um turbilhão de emoções se desenrolava. As luzes brilhantes e as fogueiras iluminavam a noite, mas eu não conseguia me concentrar no que estava à minha volta. O olhar do meu sobrinho parecia penetrar em mim, buscando respostas que eu ainda não tinha. Enquanto caminhávamos pela ribeira, ele parou e me encarou. Tia, você está diferente. O que está acontecendo? A pergunta era direta, e a sinceridade em seus olhos me desarmou. Como poderia explicar a confusão que dominava meus pensamentos? A atração crescente por ele era um peso que não conseguia carregar sozinha. Estou apenas pensando sobre a vida, respondi evasivamente, tentando desviar o foco. Mas ele não parecia satisfeito com essa resposta. O silêncio entre nós se tornava cada vez mais pesado. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar algo importante. Tia, eu também tenho me sentido perdido, revelou ele. Às vezes, sinto que não sou bom o suficiente. As palavras dele ressoaram dentro de mim, trazendo à tona as minhas próprias inseguranças. Como poderia encorajá-lo a seguir em frente quando eu mesma estava presa em um dilema emocional? A festa continuava ao nosso redor, mas tudo parecia distante agora. Você é muito mais do que imagina, disse, tentando oferecer conforto. Mas enquanto falava, uma parte de mim questionava se eu realmente acreditava nisso. O marido estava mais presente ultimamente, suas tentativas de reconciliação eram notáveis e até mesmo reconfortantes em alguns momentos. Ele havia se esforçado para ser atencioso e compreensivo após nossas últimas discussões. Isso complicava ainda mais minha situação. Como poderia atrair essa confiança ao mesmo tempo em que explorava algo novo? O cheiro dos pratos típicos flutuava pelo ar enquanto nos afastávamos da multidão agitada. Um grupo de amigos começou a dançar ao som da música tradicional. As risadas deles ecoavam como um lembrete do que eu havia deixado para trás. Vamos nos juntar a eles, sugeri numa tentativa de aliviar a tensão crescente entre nós dois. Mas ele hesitou por um momento antes de concordar. Enquanto dançávamos entre os outros festeiros, percebi o quanto esse momento era precioso e fugaz. O calor do corpo dele próximo ao meu fazia meu coração acelerar novamente, era uma mistura de nostalgia e desejo reprimido. E então aconteceu, nossos olhares se encontraram novamente com uma intensidade palpável. Tia! Ele sussurrou meu nome como se estivesse prestes a revelar algo significativo. Nós precisamos conversar sobre isso, disse ele finalmente após um longo silêncio carregado de significado. Mas antes que pudesse responder ou formular uma ideia clara sobre o que fazer a seguir, uma explosão de fogos de artifício iluminou o céu noturno acima de nós. As cores brilhantes refletiam nas águas do Douro e momentaneamente distraíam todos os presentes da realidade ao nosso redor. O festival seguia seu curso vibrante enquanto eu permanecia ali parada, dividida entre duas vidas, uma cheia de promessas incertas e outra marcada pela estabilidade familiar que agora parecia tão distante quanto aqueles fogos coloridos no céu. A conversa reveladora naquele festival mudaria tudo, mas qual seria o preço dessa mudança? O festival estava em pleno andamento, e a música vibrante ecoava pelas ruas do porto.
As luzes coloridas refletiam nas águas do Douro, mas eu não conseguia me deixar levar pela alegria coletiva. A conversa que tivera com meu sobrinho ainda ressoava em minha mente. Ele havia revelado suas inseguranças, e isso me fez pensar em como, muitas vezes, escondemos nossos próprios medos. Enquanto caminhava pela ribeira, um turbilhão de emoções me consumia. O que eu realmente queria? A estabilidade do meu casamento ou a nova paixão que parecia promissora? Meu marido estava mais presente ultimamente, mas isso não apagava a chama que havia acendido entre mim e meu sobrinho. A ideia de um relacionamento secreto me deixava inquieta. Como poderia equilibrar tudo isso sem causar dor? Em meio ao tumulto da festa, encontrei meu sobrinho à beira do rio. Ele estava mais sério do que o habitual, e isso me preocupou. Você está bem? Perguntei, tentando esconder minha ansiedade. Estou pensando em tudo isso, respondeu ele, olhando para as águas escuras. Não sei se é certo. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Estaria eu sendo egoísta ao querer seguir adiante? O desejo de estar com ele era forte, mas a culpa também pesava no coração. Lembrei-me das promessas que fiz ao meu marido e da vida que construímos juntos. Olhando para o céu iluminado pelos fogos de artifício, uma nova ideia começou a se formar na minha mente. E se eu tomasse uma decisão radical? Oportunidades não costumam surgir duas vezes, e essa poderia ser a chance de mudar tudo. Talvez devêssemos nos afastar um pouco, sugeri hesitante. Precisamos pensar no que queremos realmente. Ele assentiu lentamente, mas seu olhar ainda carregava uma mistura de esperança e tristeza. E se eu disser que não consigo parar de pensar em você? As palavras dele cortaram o ar entre nós como uma faca afiada. Eu queria dizer algo reconfortante, mas as dúvidas continuavam a assombrar minha mente. A proposta dele de ficarmos juntos era tentadora, mas o peso da moralidade me impedia de dar um passo à frente. Naquela noite, enquanto os fogos estouravam no céu escuro, percebi que precisava encarar meus próprios segredos também. Meu marido tinha estado diferente ultimamente, ou havia algo nele que não conseguia identificar completamente. Ele estava mais atencioso e parecia perceber a distância crescente entre nós. O festival continuava ao nosso redor enquanto os sorrisos das pessoas contrastavam com o meu dilema interno. Uma escolha precisava ser feita, entre seguir o caminho incerto da paixão ou retornar à segurança do lar. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei meu marido na sala de estar com um olhar preocupado no rosto. Você está bem? Ele perguntou. A resposta ficou presa na minha garganta enquanto eu ponderava sobre todas as revelações recentes e as decisões difíceis que teriam consequências irreversíveis. A tensão na sala era palpável, o futuro parecia incerto como as chamas dos fogos artificiais ainda dançando no céu escuro. A decisão final se aproximava rapidamente, mas qual caminho eu escolheria? A decisão que pairava no ar tornou-se mais pesada com o passar dos dias. Cada momento que passava ao lado do sobrinho era um misto de alegria e angústia. A conexão que havia se formado entre nós era inegável, mas a sombra do meu casamento ainda se estendia sobre mim, como uma nuvem escura. Eu caminhava pelas ruas do porto, observando as luzes refletidas nas águas do Douro. As risadas e os festejos do Festival de São João ecoavam ao meu redor, mas eu estava distante, perdida em pensamentos. O aroma das sardinhas assadas me trazia memórias de momentos simples, quando a vida parecia mais clara e menos complicada. Você está bem? Ele perguntou certa tarde, enquanto revisávamos seu projeto na mesa da cozinha. O olhar dele tinha um brilho que me fez hesitar por um instante. Sim, só pensando em algumas coisas. A resposta saiu automática, como uma defesa contra a vulnerabilidade que sentia. Nosso tempo juntos se tornará um refúgio, mas também um campo minado de emoções conflitantes. A cada risada compartilhada, a cada toque acidental, eu me via mais envolvida em um labirinto de sentimentos que não sabia como lidar.
O sobrinho tinha se tornado uma parte importante da minha vida, mas o peso das minhas obrigações familiares ainda me prendia. Uma noite, após um dia particularmente difícil com o marido, decidi ir à ribeira para espairecer. As luzes refletidas nas águas pareciam dançar com as ondas suaves do rio. Era ali que as conversas com meu sobrinho se tornavam mais profundas e reveladoras. Ele chegou pouco depois e sentou-se ao meu lado. Por que você está tão distante? Ele indagou, quebrando o silêncio que nos envolvia. Eu queria responder honestamente, mas as palavras falhavam diante da complexidade da situação. Às vezes a vida é complicada, murmurei, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o rio. Ele se aproximou mais e segurou minha mão por um breve momento antes de soltá-la novamente. Eu entendo, disse ele suavemente. Nesse instante, percebi que a linha entre amor familiar e algo mais estava se tornando perigosamente tênue. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente tensão entre nós. Uma manhã, ao revisar seu projeto novamente na cozinha, ele me surpreendeu com uma declaração inesperada: eu não consigo parar de pensar em você. O coração disparou dentro do peito, em cada palavra soava como uma confirmação dos sentimentos ocultos. Nós nos beijamos naquela noite em meio à confusão emocional. Foi apenas o início de algo muito maior do que eu poderia imaginar. As consequências daquela ação estavam prestes a desmoronar tudo ao meu redor. O marido começou a notar pequenas mudanças em meu comportamento, sua preocupação crescia à medida que eu me afastava emocionalmente dele. Uma conversa tensa surgiu durante o jantar quando ele perguntou diretamente: o que está acontecendo com você? A verdade é que eu já não sabia onde estava ou para onde estava indo. A relação secreta com meu sobrinho tornará-se uma montanha-russa de emoções intensas e inseguranças profundas. No entanto, havia uma decisão a ser tomada, e ela não poderia ser adiada por muito mais tempo. Com cada dia que passava no porto vibrante e festivo ao nosso redor, eu sabia que a escolha entre dois mundos distintos se aproximava rapidamente, um mundo de amor proibido e outro de lealdade desgastada. As chamas dos fogos artificiais iluminavam o céu noturno enquanto eu contemplava minha vida diante de mim, fragmentos quebrados prontos para serem reconstruídos ou destruídos para sempre. A cidade pulsava ao meu redor, as luzes do festival refletindo em cada esquina. O cheiro de sardinhas assadas e vinho do porto preenchia o ar, mas tudo parecia distante. A decisão que eu evitava há semanas finalmente se impôs com força. Olhei para o sobrinho, que estava absorto em seus pensamentos, e a confusão dentro de mim só aumentou. O momento que passamos juntos na noite anterior ecoava em minha mente. As risadas compartilhadas e a conexão que crescia entre nós eram inegáveis. Mas a lealdade ao meu marido ainda pesava como uma âncora, prendendo-me a um compromisso que já não me satisfazia. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o meu silêncio. Sim, só pensando respondi, tentando esconder a tempestade emocional que se desenrolava dentro de mim. A conversa fluiu naturalmente enquanto revisávamos seu projeto escolar. Mas cada palavra trocada era uma lembrança da linha tênue entre o que era certo e o que eu desejava. A tensão crescia, e a cada instante, sentia-me mais dividida. Com a chegada da noite, decidimos dar uma volta pelas ruas iluminadas do porto. O Festival de São João estava em pleno andamento, as pessoas dançavam e celebravam ao nosso redor. Em um momento de fraqueza, olhei para ele e vi não apenas meu sobrinho, mas alguém que despertava em mim uma paixão adormecida. Você já pensou no futuro? Perguntei de forma casual. Às vezes, ele respondeu, os olhos brilhando sob as luzes coloridas. E você? A pergunta pairou no ar como um desafio. O futuro parecia nebuloso, e eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Enquanto caminhávamos pela ribeira, o som das águas do Douro misturando-se às risadas ao nosso redor quase me fez esquecer a realidade que me aguardava em casa. Ele parou por um momento e olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez hesitar. Nós nos beijamos, ecoou na minha mente como um mantra proibido. O impulso era forte, a atração irresistível.
Mas então lembrei-me da vida que deixei para trás, as promessas feitas e os compromissos assumidos. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não pudesse voltar. Devemos voltar, sugeri finalmente, quebrando o feitiço daquele momento. Ele assentiu com relutância, mas havia uma frustração evidente em seu olhar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos se aglomeravam como nuvens escuras sobre minha cabeça. O peso da escolha se tornava insuportável, eu queria liberdade para amar sem culpa, mas também temia as consequências disso. O dia seguinte trouxe consigo mais dúvidas do que respostas. Meu marido estava mais presente do que nunca, sua atenção era quase sufocante. Ele havia planejado um jantar especial para nós dois, um gesto carinhoso ou uma tentativa desesperada de salvar nosso casamento? A incerteza corroía meu estômago. Ao mesmo tempo, o sobrinho enviou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar novamente para discutir seu projeto. A ideia de vê-lo novamente despertou tanto ansiedade quanto excitação dentro de mim. Eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo, a tensão entre os dois mundos não poderia ser ignorada por mais tempo. E assim segui para o jantar com meu marido, sabendo que cada garfada seria acompanhada por pensamentos sobre o outro lado da minha vida, aquele onde eu poderia ser livre para sentir tudo o que desejasse sem medo ou vergonha.